Eu tô nem tanto. Bom, pessoal, o nosso trabalho vai falar um pouco sobre a bioética em reprodução assistida e eu vou falar um pouco sobre a introdução desse trabalho que a gente escolheu para apresentar. Pode descer. O que é a reprodução assistida? Ela é a junção de técnicas médicas, como a inseminação artificial e a fertilização in vitro, que possibilitam a reprodução humana de uma maneira assistida. Em casos de infertilidade, idade avançada, casais homoafetivos e outros motivos que levam a escolher dessa opção. Quando ocorreu a primeira fertilização? Ocorreu no ano de 1978 e... Ah, tá. Deu erro aqui na tela, mas tá tudo certo. Quais são as questões levantadas por essa primeira reprodução? O embate principal girou em torno do status moral do embrião, com diferentes visões sobre quando a vida humana realmente começa e como isso influencia na ética da reprodução assistida. E também foi levantada a utilização do útero de substituição, tanto por razões médicas quanto por motivos médicos, por motivos não médicos, que levantou a questão sobre a escolha da doadora de útero e possíveis compensações financeiras desta, e também, da mesma forma, teve a doação de gametas e embriões levada a debates pelo conta do mesmo motivo, sobre o anonimato do doador e compensação financeira que esse receberia. Aí, o que é PGD? O PGD é um diagnóstico genético pré-implantacional e ele é visto como uma ferramenta para evitar qualquer tipo de anomalia genética. Mas ele é visto de forma também que possa selecionar o sexo do embrião e o que gera isso gera muitas discussões sobre o embrião em si, né? Porque muitas pessoas dizem que é para evitar essa anomalia, outros é porque querem um filho do sexo masculino, outro do feminino, então gera muita discussão. E a visão, a principal parte desse trabalho, que é a visão dos países em relação à reprodução assistida, que em alguns países tem abordagens específicas sobre a regulamentação da reprodução assistida. Outros têm legislação específica, alguns só têm algum guia de referência e alguns não têm nada. Ele simplesmente desregulado, pode fazer do jeito que quiser. E, por fim, esse trabalho usou um artigo que tem como objetivo essa análise das normas entre esses países, considerando sua característica social, econômica, religiosa e cultural. Pode passar. Como que eles fizeram esse estudo? Eles fizeram esse estudo em 5 anos, então eles pegaram vários estudos de 2006 até 2011 e fizeram uma revisão, né, literária para poder ver o que os estudos falaram sobre esse tema. Então, eles pegaram vários artigos e também alguns documentos oficiais, né, de cada governo, principalmente do governo brasileiro e do governo espanhol, e eles queriam saber como que cada país lidava com isso. Então, como que eles fizeram? Eles pegaram 9 países diferentes e eles compararam de acordo com a cultura, com a religião, com a economia e como a sociedade se organizava entre si. Então, eles pegaram o Brasil, a China, Dinamarca, o Egito, a Índia, Israel, Itália, África do Sul, Espanha e fizeram essa comparação entre os países. Pode passar. Os resultados. As principais descobertas foram a regulamentação e as guias de referência. Os países analisados têm diferentes abordagens para regulamentar a técnica de reprodução assistida, com alguns adotando legislações específicas e outros utilizando guias de referência. A Dinamarca, Israel e a Itália, a África do Sul e a Espanha
têm legislações específicas para a técnica de reprodução assistida. O Brasil, a China, o Egito e a Índia utilizam guias de referência para orientar as práticas. A influência da religião. A religião predominante em cada país exerce uma influência significativa sobre as regulamentações da técnica de reprodução assistida. Países com maior influência religiosa tendem a ter regulamentações mais restritivas. A cobertura de plano de saúde. A existência da cobertura por plano de saúde ou assistência governamental para técnicas de reprodução assistida varia amplamente. Em muitos países, a cobertura para tratamento é limitada ou inexistente. O estado civil e a orientação sexual. Há variações nas exigências do estado civil e na acessibilidade para solteiros e casais homoafetivos. Alguns países permitem que solteiros e casais homoafetivos tenham acesso à técnica, enquanto outros impõem restrições. Número de embriões transferidos. O número de embriões transferidos é regulado com base na idade da mulher e em outras considerações médicas. A regulamentação visa reduzir os riscos associados às gravidezes múltiplas. Criopreservações e doações. A criopreservação de embriões é permitida em todos os países analisados, mas as regulamentações variam. Existem diferenças significativas nas políticas sobre a doação de gametas e embriões, incluindo questões de anonimato e compensação financeira. A reprodução póstuma. Alguns países permitem reprodução póstuma, enquanto outros proíbem essa prática. Pode passar. Aqui estão os principais tópicos, né, sobre a variação da regulamentação do tratamento da reprodução assistida entre os países desenvolvidos. A oferta dos países desenvolvidos como a Itália, Espanha e Dinamarca possui ampla oferta de centros de tratamento de reprodução assistida, com subsídios ou tratamentos diretos pelo governo para incentivar a procriação devido ao baixo crescimento demográfico. Os países desenvolvidos, como Brasil, China e Índia, eles apresentam o crescimento significativo na oferta da EPRA, porém, com menor apoio governamental. As restrições baseadas no estado civil e orientação sexual, elas são observadas no países como Egito e Itália, que eles são influenciados por crenças religiosas conservadoras. Então, a maioria dos países que permite qualquer pessoa maior de idade capaz pode ter acesso ao tratamento TRA. As limitações do número de embriões transferidos, ele tem uma prática comum para evitar as gestações múltiplas e reduzir os riscos maternos, variando conforme a idade da mulher. A criopreservação de gametas e embriões, ele é amplamente aceito, exceto na Itália, onde as restrições religiosas impedem o congelamento desses embriões. E as Perdão, pode falar. Nas doações de gametas e embriões, eles são restringidos pelos países como Egito, Israel, Itália, e muitas das vezes devido a influências religiosas. A proibição da redução fetal no Brasil, ela é proibida devido à legislação sobre o aborto, enquanto na Itália o aborto é permitido, mas a criopreservações de embriões é proibida, e o diagnóstico genético pré-implantacional, que é o PGD, ele é proibido na China, na Itália, por diferentes razões, incluindo o controle de natalidade, né, na China e influências religiosas na Itália. A definição do status do embrião, ele varia entre países, como o Brasil, considerando vida humana apenas após o nascimento na China, Dinamarca e Índia, e após uns 14 dias da fecundação na Espanha e Itália, desde a formação influenciadas por doutrinas religiosas. A influência de fatores socioeconômicos, né, culturais e religiosos, a heterogeneidade dos países estudados permite uma análise das diferentes influências na regulação da produção assistida em nível global. Em muitos países, as leis, os guias de referência foram desenvolvidos para regular o TRA.
proporcionando avanços tanto para pacientes quanto para profissionais da saúde nessa área. A influência dos valores religiosos na formulação dessas regulamentações é observada em países como Itália, Israel e Egito, com a Itália sendo notavelmente a mais restritiva e sujeita a críticas. A variação entre as nações em relação ao que é considerado ético em TRA é significativa, mas a falta de dados detalhados dificulta uma comparação abrangente das diferentes situações legislativas. Portanto, é improvável determinar o impacto dos regulamentos ou a falta deles na evolução nos programas de reprodução assistida. A legislação são profundamente influenciadas pela cultura pela cultura de cada país, o que impede a existência de um consenso global sobre a ética dos procedimentos realizados em TRA. Obrigada. Aqui são as nossas referências. Gente, e vale ressaltar que os profissionais envolvidos nesse procedimento da reprodução assistida, eles devem levar em consideração os princípios bioéticos da beneficência e não maleficência com relação à autonomia e o direito reprodutivo dos casais também. Respeito do embrião e preocupação com os interesses da criança. Então, não vale nada se o profissional não tiver nada disso, entendeu? E é isso, gente. Obrigado. Obrigada.